Vamos falar sobre Henry Miller, o escritor da liberdade. Henry Miller me ensinou uma coisa. Eu estava com 30 e tantos anos e eu lia o Henry Miller. E ele havia se mudado dos Estados Unidos para a Europa para morar na França com 41 anos. Então Henry Miller não tinha escrito nada ainda, ou nada de relevante, nada que fosse publicado. Só tardiamente, depois dos 40 anos, que ele, com uma mulher que se chamava Tânia, Mona, ele chamava de vários nomes, a June Miller, né? Que ele teve o apoio dela, né? E ela era uma mulher assim de uma vida duvidosa, ele também era de uma vida duvidosa, porque ele teve uma época em que ele vendia bebida quando ela era proibida nos Estados Unidos, e o Henry Miller é um escritor da liberdade, então ele abandonou tudo, a, ele abandonou a empresa cosmodemoníaca, como ele chamava, a empresa dos telégrafos em que ele trabalhava. Ele, com 40 anos, 41 anos, resolveu mudar radicalmente de vida, não agora, naquela época em que ele viveu. E ele foi para a França. Falam, o Henry Miller é isso, Henry Miller é aquilo. Henry Miller não é nada disso que eles dizem. Henry Miller é um humanista radical. Henry Miller, além de humanista radical, ele era um libertário. Então, por isso que ele tinha aquela linguagem ácida. E sempre temos que pensar, ele era um homem da sua época. Então não adianta você criar padrões e tudo isso para analisar a cabeça dele ou o que ele escrevia. Ele era com os parâmetros de agora, ele era um homem da sua época. Mas hoje, se você abrir o livro de Henry Miller, você vai ver que ele tinha uma filosofia que era toda feita para a liberdade. Henry Miller, assim como os escritores malditos que eu falo aqui e que eu irei falar sempre aqui daqui para frente, ele era um escritor pela liberdade. Então é isso que você tem que entender. Então a sua linguagem era crua, a sua linguagem sobre o sexo, sobre os instintos era crua, e ele era um homem a favor da liberdade. Henry Miller era um libertário. Mesmo hoje, você ler Henry Miller é impactante. Você lê o Trópico de Capricórnio, é fenomenal, não é? O Primavera Negra, e depois, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando um homem sábio, assim, o Henry Miller vai se tornando sábio e sereno, e vai saindo daquela vida boêmia e daquilo tudo que ele falava. E ele escreve Big Sur, que é o Jack Kerouac até tem um livro chamado Big Sur também, que é do lugar onde ele vivia. Ele foi viver isolado numa cabana com os filhos, cuidando dos filhos, fazendo a própria comida e tudo. Então Henry Miller é sensacional, é um filósofo, morreu. Era um escritor com tiradas filosóficas. O melhor do Henry Miller não é a história, porque ele é um memorialista, ele fica contando a vida dele o tempo todo e recontando. E o interessante não é o que ele conta. O que ele conta é interessante, sim, porque ele teve uma vida interessante, mas o que ele conta, a força do que ele conta está nas observações que ele faz, como todos os grandes escritores, né? As observações dele que ele faz sobre os seres humanos são implacáveis. Você lê livro como Sexo, Nexus e Plexus, que é a crucificação encarnada, né? Que a crucificação encarnada, ele fala do próprio sofrimento. Então você vai ler 2, 3 páginas do pensamento dele falando o que ele pensa sobre a sociedade, sobre o homem. Cara, vale a pena ler Henry Miller ainda hoje, mesmo que ele seja censurado. Não deixe que essa censura
Acabe com ele tem que continuar. Você tem que ler Henry Miller, assim como você tem que ler outros escritores malditos, que eu ainda vou falar aqui, e escritores até problemáticos, né? Escritores problemáticos como Celine, Bukowski, Nelson Rodrigues, não é? E tantos outros e outras. O Henry Miller era amigo da Anaïs Nin. A Anaïs Nin tem aquele livro maravilhoso dela, falando Henry Júnior, e que ela fala da relação dela com ele. Ela foi amante dele, depois se tornou amiga dele, e é fenomenal. E tem um livro das cartas que eles trocam um com o outro, e que é fenomenal. Você tem que ler Henry Miller, leia Moloch, leia tudo, leia lá desde o começo, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Primavera Negra, o sexo em Cliche, o mundo do sexo, leia, leia, leia. Leia Henry Miller, o cara que foi para a França naquela época, que foi viver como boêmio, que viveu aquele momento maravilhoso em que eram aqueles escritores que moravam em pensão, aqueles flaneurs que viviam por aí. Henry Miller vivia pedindo dinheiro aos outros, ele não sabia como se sustentar, ele colocou na cabeça que ele iria ser escritor, e a mulher apoiando ele. E ele foi casado, depois abandonou a esposa, que teve uma filha com ela, e aí conheceu a June Miller, por quem ele foi obcecado, e até no final da vida ele ajudou a June Miller, ela no asilo, ele mandava dinheiro para ela. Henry Miller é sensacional. Se você não conhece, cara, você tem que conhecer, tem que conhecer Trópico de Capricórnio, tem que conhecer a visão que ele tem do trabalho, a visão que ele tem sobre a vida, sobre a literatura. Ele era um escritor apaixonado pela vida. Eu observo muito isso em Henry Miller, eu valorizo muito isso. Ele era apaixonado pela vida. Eu me identifico com ele por causa disso. Não que eu seja tão apaixonado quanto ele, mas porque ele te dá essa sensação, vai lá, acorda, vamos, ele te dá um frescor. Então leia Henry Miller pela liberdade, leia.